Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez pela nossa escola bíblica, pedindo a Deus que nos dê entendimento da palavra que nós vamos meditar no dia de hoje. Pai querido, eterno, amado, adorado Deus, nós te agradecemos por esse dia, mais um domingo, mais um dia do Senhor. Te agradecemos, Senhor, esta oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar aqui como igreja do Senhor para louvar, para glorificar o teu santo nome. O que pretendemos fazer nesse momento, por intermédio do estudo, por intermédio da meditação na sua santa palavra. Para isso, nós te pedimos, Senhor, sobre nós porções do teu Espírito Santo, de forma tal que aquilo que nós vamos ler, que nós vamos meditar, nós tenhamos o verdadeiro entendimento que vem do Senhor. E dessa forma, e é só dessa forma, que podemos ser transformados à semelhança do seu Filho, Jesus Cristo. Fala conosco, Senhor. É a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus. Meus queridos, abram a Bíblia comigo, livro de Gênesis, capítulo 12, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Queridos irmãos, a leitura que nós acabamos de fazer, nós temos aqui o chamado de Abraão, as promessas que Deus fez a Abraão, a chegada de Abraão a Canaã, a edificação de altares em louvor e adoração
ao nosso Deus. Versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Esse chamado aconteceu quando Abraão ainda estava em Ur. E aqui, ele já está em Harã. Mas o chamado aconteceu quando Abraão ainda estava em Ur dos Caldeus. Como é que a gente sabe disso? Isso que eu acabei de falar. Que o chamado aconteceu em Ur e aqui Abraão já está em Harã. Lendo lá no livro de Atos, no capítulo 7, aquele discurso onde Estevão é que nos diz isso. Alguém abra, por favor, a Bíblia em Atos, capítulo 7, e leia para nós do versículo 2 ao versículo 4. Do 2 ao 4. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouve. Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então, saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Ok? Ficou claro, irmãos? Ficou claro? Tem algumas traduções, a NVI, por exemplo, que traduz: ora, diz o Senhor tinha dito a Abraão. Porque, na verdade, o chamado aconteceu quando ele estava em Ur dos Caldeus. Ok? Estevão, nos diz que Deus apareceu a Abraão em Ur como sendo o Deus da glória, o Deus glorioso, o Deus que era maior do que todos os deuses que Abraão adorava ali em Ur e também lá em Harã, especialmente a deusa da lua, que era adorada tanto em Ur quanto em Harã, dois grandes centros religiosos. Quando Deus apareceu a Abraão em Ur e lhe ordenou que fosse para uma terra que lhe mostraria, lembremos que Abraão era daquela descendência santa, que quando nós estudamos Gênesis aqui, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós tantos falamos. Descendência que começa 7, vai até Noé, aí vem o dilúvio, não é isso? E essa descendência continua com Sem, filho de Noé, e vai até Terá, que é o pai de Abraão. Quando nós estudamos aqueles 11 capítulos, nós vimos que muito rapidamente a humanidade se corrompeu. Não é verdade? Até o ponto de Deus decretar o dilúvio. Depois, nós vimos também, depois de Noé, já com a descendência de um dos filhos de Noé, Sem, que os homens se misturaram outra vez. Lembram as duas descendências?
se misturam outra vez, se corrompem. O ápice dessa corrupção agora é a Torre de Babel. Lembram? E aqui, quando Deus chama Abraão, a humanidade, de uma certa forma, já tinha se corrompido novamente. Nós vamos ler no livro de Josué que a família de Abraão adorava outros deuses. Que Abraão era um idólatra. Às vezes eu me pergunto, e meditando nesse texto, e ouvindo as pregações de nosso pastor à noite, falando de Jó, e não sei se os irmãos sabem que eles são contemporâneos. Jó e Abraão são contemporâneos. E Deus não chamou Jó um homem íntegro, reto, temente a Deus. Deus chamou Abraão um idólatra. Nessa época, o povo já tinha se corrompido, o verdadeiro conhecimento de Deus, lembram? Aquela linhagem santa, cabia a eles preservar e divulgar o verdadeiro conhecimento de Deus. Abraão não era um desses. Isso estava restrito a pouquíssimas pessoas. E Abraão não era uma dessas pessoas. Nós vemos que Deus escolheu Abraão, um pagão, Deus o escolheu soberanamente, não havia nada nele que pudesse agradar a Deus, morava naquela região, seguia aquela cultura, servia a deusa da lua, quando, num dado momento, Deus lhe aparece, o Deus da glória, e lhes diz: larga tudo isso aí e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. E a gente percebe claramente que Deus ordenou duas coisas a Abraão: sai da tua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão não sabia onde era, nem tamanho da terra, não sabia nem para que lado ele deveria viajar, e isso fica muito claro para a gente quando a gente lê Hebreus. Hebreus é que fala para a gente que Abraão não sabia nem para onde era a terra. Aqui no texto, a gente vê, a gente já sabe, né? A gente já meditou, a gente já leu a passagem, que ele saiu de Ur e foi para Arã. A leitura que nós fizemos, ele já está em Arã. Na continuação da leitura, nós vamos ler que partiram para a terra de Canaã. Então, a conclusão que a gente chega é que aqui Deus já havia revelado a ele mais. Quando ele sai de Ur, ele não sabia para onde ele ia. Aqui em Arã, ele já sabia que ele tinha que ir para Canaã. Não conhecia Canaã, mas já sabia que ele tinha que ir para Canaã. Isso nos diz muita coisa. O projeto de Deus para a nossa vida, Deus nunca, não é como um GPS que você digita lá e já tem o destino final. Deus vai nos revelando passo a passo. Nunca nós temos uma revelação completa. Nós não sabemos o amanhã. Deus
sempre nos deixa na dependência dele. É como se Deus estivesse trabalhando em nós essa confiança que é preciso nós termos. Pois bem, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que haveria de receber como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Alguém leia o versículo 2 e 3. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós já vimos rapidamente o chamado de Abraão. E agora aqui, no versículo 2 e 3, a gente vê que quando Deus chama Abraão, faz a ele promessas. E, na verdade, 7 promessas. Farei de você uma grande nação. Contraste muito grande, não é verdade, irmãos? Um homem que não tem filhos, 75 anos de idade, não tem filhos. Uma mulher estéril, Sarai era estéril, e Deus vira para esse homem e fala: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. E a gente sabe, que a gente conhece um pouco da história, que Abraão nunca duvidou disso. Mas como nós, Abraão também nunca entendeu, num primeiro momento, como que seria isso. E na tentativa, e por não entender como que seria isso, muitas vezes, Abraão precipitou, como nós precipitamos, tomou atitudes erradas. Não é verdade? Então, a confiança do Senhor também demanda que a gente tenha paciência, que a gente saiba esperar aquele momento de Deus, que Deus vai nos revelar. Farei de ti uma grande nação. Um homem de 75 anos, sem nenhum filho, com uma mulher estéril. A segunda promessa de Deus: eu o abençoarei. Te abençoarei. Abraão já era um homem abençoado por Deus. Então, quando Deus fala com ele, eu vou te abençoar, Deus está falando com ele: Abraão, eu vou te abençoar mais e mais. Eu vou te mostrar, Abraão, o meu favor. E a gente, caminhando no texto, caminhando nos capítulos, caminhando na Bíblia, quando chega no capítulo 15, a gente vê Deus saudando Abraão, dizendo: Abraão, eu sou o escudo, eu sou o seu galardão. Eu vou te abençoar, Abraão, sobremaneira. E a terceira promessa: vou engrandecer o seu nome. Abraão já era um homem rico. Abraão ficou muito rico em Harã. E aí é até um detalhe muito interessante que eu vejo para a gente meditar, que ele sai de Ur, como nós já falamos, e vai para Harã. Em Harã, ele prospera sobremaneira. E o chamado que nós lemos é em Harã. Era para ele falar assim: eu vou sair daqui nada? Aqui está bom demais.
Eu saí de Ur, vim para cá e enriquei. Eu fiquei rico aqui. Aqui está uma maravilha. Arã como Ur, essas duas cidades, eram cidades cosmopolitas, eram cidades grandes. Abraão era rico, sim, mas ele era um rico entre os muitos ricos que existiam nesta cidade. E o que Deus está falando com Abraão é que é o seguinte: Abraão, eu vou fazer você famoso. Eu vou te dar um nome. Os que estavam aqui e que fizeram todo o estudo dos primeiros 11 capítulos devem achar isso muito interessante. Deus virá para Abraão e falar com ele: Abraão, eu vou fazer você famoso. Por quê? Lembram do episódio da Torre de Babel? Capítulo anterior, no capítulo 11, quando os homens decidiram construir aquela torre, o que eles queriam? Leia. Falta aí um capítulo, leia aí no capítulo 11, o versículo 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até ao céu, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aqueles homens queriam fama. Aqueles homens queriam um nome à parte de Deus. Queriam autonomia própria. Queriam independência. E a gente sabe no que deu. Deus destruiu aquele projeto. Agora aqui não. Aqui é Deus que está chamando Abraão e falando com ele: olha, Abraão, eu vou fazer você famoso. Meus queridos irmãos, não é de maneira nenhuma aquilo que nós queremos. Não é. É aquilo que Deus vai fazer. O que importa é aquilo que Deus vai fazer. Os homens queriam: vamos construir uma torre que chegue ao céu. Vamos tornar nosso nome famoso. E aqui é Deus quem chama Abraão e fala com ele: eu vou fazer você famoso. Quarta promessa. Dessa parte que nós já comentamos, alguém quer falar alguma coisa? Quer acrescentar, comentar? Fiquem à vontade. Então vamos seguir. Quarta promessa. Se tu uma bênção. Melhor tradução aqui: você será uma bênção. Pode, quando você lê, pode traduzir dessa forma: Abraão, você será uma bênção. Eu vou te abençoar e você vai ser um canal de bênção para muitas pessoas. O plano de Deus ia muito além da pessoa de Abraão. Deus tinha em mente o mundo todo. Todos que, a exemplo de Abraão, haveriam de crer. As promessas a Abraão iam muito além. Iam alcançar o mundo todo. Abraão seria um canal de bênção.
alcançar todos, que a exemplo de Abraão haveriam de crer. Aqui a gente já emenda com a quinta promessa. Em você serão benditas todas as nações da terra. Em você serão benditas todas as nações da terra. Em você serão benditas todas as nações da terra pode significar duas coisas. Primeiro, através de você eu vou abençoar todas as nações. Pode significar isso. Ou, simplesmente, Deus está colocando Abraão como cabeça de um novo povo, no qual todas as pessoas que dele participassem seriam abençoadas. Vocês podem escolher qualquer uma das duas, que todas as duas encaixam perfeitamente. Abraão, nele abençoaria todas as pessoas e colocando Abraão como uma cabeça de um povo. E todos que fizessem parte desse povo seriam abençoados. Lembrando que a condição, desde o início, é crer como Abraão. Algum comentário? Assim, Abraão, apesar que ele vai querer que ele já ser esperado, mas realmente crer nessa promessa que foi feita daí não era fácil, né? Pensando com o coração humano, né? Sim, sim, sim. Pela idade avançada, pela condição da mulher ser estéril, e acaba prendendo, né, o ser humano, a questão financeira, prende. Às vezes a pessoa deixa até de atender um chamado por causa disso, né? Sim, sim, sim. Eu costumo comentar, sabe, quando a gente faz aqueles parênteses, né, dentro dessa questão, que muita fé. A fé de Abraão de partir para um que ele não sabia nem aonde era, o tamanho da terra, o que ele ia ganhar ali, como é que seria, se ele ia perder, apenas obedecendo ao Senhor, é algo. Não é, meu irmão? E imagina, porque Abraão e Sarai, ele tinha que passar aquilo para Sarai. Imagina ele falando para Sarai. Sarai, nós vamos sair daqui. Como é que é, Abraão? O Senhor me falou. Que Senhor que te falou, Abraão? Que Senhor que te falou? Não, nós vamos. A Sarai podia falar, esse homem foi um pesadelo. Podia, gente. Nós somos humanos, Abraão também. Então a gente vê, né, essa fé. E nós vamos chegar, sabe, se Deus permitir o estudo, de entender essa fé. E aí, quando você vê uma fé desse tamanho, da forma como eu estou colocando, mostrando a nossa fragilidade humana, que Léo colocou e colocou muito bem, a gente tem certeza absoluta que fé é um dom de Deus. Sabe? Que até nisso aí não tem mérito nenhum nosso. Porque é só se Deus atuar em nós. Como que Abraão ia atender? A gente pensando, como o Léo colocou, como pessoa humana. Sai daqui, sai da sua terra. Vai para uma terra que eu vou te mostrarei. Faça isso. É irracional, num primeiro momento. Mas Abraão creu no Senhor. Fala assim, a terra que te mostrarei. Te mostrarei. Ele não sabia para onde. Não diria. Mas incrível. Não é, minha irmã? Ele faz como se fosse um pulo no escuro. Exato. Mas isso serve para nós, como eu falei, que Deus vai se revelando a nós passo a passo. Nunca que Deus chega para você e fala assim,
o plano todo, ele não vai te mostrar, não. É passo a passo. E, passo a passo, assim como foi com Abraão, e nós vamos ver muito claro aqui, provando a fé de Abraão, isso acontece conosco também. Isso é a nossa vida. Claro que quando o texto fala que em ti serão benditas todas as nações da terra, claro que em ti já é uma referência ao Messias. Claro que já é uma referência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a situação de Abraão para sair de Ur ainda era pior do que a nossa. Porque o entendimento que a gente tem, aquilo que já foi revelado para nós, não tinha sido revelado para Abraão ainda. Abraão entendeu aquilo que ele pôde e saiu pela fé. Ele entendeu o que ele pôde, que a gente nem pode falar o tanto que ele entendeu e o tanto que ele não entendeu. E saiu pela fé. A sexta e sétima promessa eu juntei, porque é: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A bênção que Deus promete, que seria para todas as nações, é condicionada à maneira como as nações haveriam de tratar, haveriam de receber Abraão. Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações. Isto é, aquelas que te abençoarem, aquelas que reconhecerem que você é o meu escolhido, que tu és o portador da promessa. Lembram que quando nós estávamos estudando Gênesis, e que eu falei com vocês muito, desde Sete, filho de Adão, o portador da promessa, e como que Deus guardou esta descendência, porque dessa descendência viria nada mais, nada menos que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que Deus teve um cuidado especial com um por um. Sete, a gente lembra de Enos, de Enoque, essa descendência santa. Chega em Noé, terra toda corrompida. Deus, sendo fiel à sua promessa, guarda Noé. Depois do dilúvio, 3 filhos. Sem, Cã, Jafé. Quem era o escolhido? Sem. E aí vai chegar em Terá, como eu já falei com vocês, e Abraão. Só que Abraão já estava lá no meio da idolatria. E Deus vai lá e ó, soberanamente. E ó, compromisso com a sua promessa. Compromisso com todos nós. Cara, é interessante como muitas vezes, para a pessoa crescer, né? Ainda que na fé, tem que sair da zona de conforto. Né? Tem que sair da zona de conforto. E como tem, meu irmão? E eu quero chegar nesse ponto. Eu quero terminar essa mensagem com isso. Sai da tua terra. Sai do meio da sua parentela. Sai da casa do seu pai. Por mais que ele tenha levado posses, ele deve ter deixado muita coisa para trás. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Carregava rebanho, carregava
ouro, prata, essas coisas que ele usava, que ele poderia usar. Mas ele devia ter, vamos dizer assim, herdades, né, que eram as terras, ele devia ter casas, igual tem muita gente que investe em imóveis. Ah, eu vou mudar de país, eu tenho duas opções. Ou eu vendo tudo e levo meu dinheiro, ou então eu alugo tudo e deixo. Mas Abraão não queria voltar. Sim. Eu acho que ele sabia quando Deus falou com ele, que ele foi de uma fé muito grande, porque se ele era esculpidor de ídolos, como que ele escuta alguém falando com ele, sai e vai para um lugar que eu vou te mostrar? Sim. Largou tudo para trás, ele deve ter desfeito as coisas, vendeu tudo e foi assim. Eu vejo nisso, minha irmã, a mesma dificuldade de Abraão seria a nossa dificuldade. A resposta que mais interessa, que a resposta é positiva, né? Não sei se nós responderíamos como Abraão. Porque o fato dele ter muitas posses torna ainda mais difícil o deslocamento. Não é verdade? Mas também você tem que considerar que ainda que ele fosse rico, ele não tinha terra. Em Harã, ele também não tinha terra. Ah, não tinha, não? Não. Ele era rico? Ele era um nômade. Entendeu? Ele não tinha terra. Em Ur dos caldeus, a primazia ali era dos caldeus. Ele estava misturado, ele tinha assim, a descendência santa tinha se enrolado ali. Então tem esse lado também. Mas é sempre igual a gente. Na hora de tomar uma decisão, é para lá ou é para cá? E que a gente procure tomar as nossas decisões à luz da palavra de Deus. Como fez Abraão. Que nós façamos isso. Vejam bem. Alguém lê agora para a gente dar mais uma avançada, no 4 e 5. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 65 anos quando saiu de Harã. Pegou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido. E as pessoas que se acrescentaram em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Nós já vimos até aqui, só para a gente situar. O chamado de Abraão, as promessas que Deus fez, e agora nós vamos ver a obediência de Abraão. Porque estas promessas requeriam fé de Abraão. Cabia a Abraão crer, cabia a Abraão obedecer. E foi exatamente o que Abraão fez. O texto: partiu, pois, Abraão, como Deus lhe havia ordenado. Diante de tudo isso que nós colocamos aqui, que vocês colocaram, o que fez Abraão? Partiu como Deus lhe havia ordenado. E aqui, nós temos maior exemplo de fé, melhor, do que é fé. Fé é você fazer o que Abraão fez. Ele partiu baseado somente na promessa. Abraão saiu de Ur, Abraão saiu de Harã, baseado único e exclusivamente em uma promessa. Vai para a terra que eu lhe darei. Isso é que é fé. Não é sem motivo que o exemplo da fé de Abraão é usado em toda a Escritura, principalmente no Novo Testamento, em várias passagens. É essa a fé.
Fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. O autor de Hebreus nos diz isso, não é verdade? E isso é o que aconteceu com Abraão. Partiu confiado único e exclusivamente na promessa de Deus. Vai para a terra que eu lhe darei. Não sabia como foi colocado aqui, para que lado ele tinha que ir. Não tinha nada, não tinha filhos, não tinha um palmo de terra, mas obedeceu. Mas obedeceu. Isto é que é fé. Fé leva à obediência, ao cumprimento da vontade de Deus. Partiu para a terra que Deus lhe havia prometido. O tempo todo eu peço a vocês que sempre fiquem pensando, quando fala de Abraão, vocês fiquem pensando em vocês mesmos. Abraão partiu para uma terra que Deus lhe havia prometido. Nós temos, a nossa promessa é nesse sentido. Nós somos peregrinos nessa terra, caminhando para Jerusalém celestial. Uma promessa de Deus. Uma promessa de Deus. Você não sabe como é que é lá. Tem uns indícios que aquilo que a Escritura te revela e tal coisa. Você não sabe como é que é lá. Esses versículos que nós acabamos de ler, o 4 e 5, nos diz ainda que ele partiu levando consigo Sarai, levando Ló, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Queria focar nessa, as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Que pessoas eram essas? Podem responder. Servos. É servos mesmo? Eram os escravos que ele comprou em Harã? Que ele adquiriu em Harã? Eram. E a gente lembra que a escravidão era cultural, normativa na época. Não é verdade? E eram muitos. Ele ficou, como nós já falamos aqui, tremendamente rico. Mas aqui... Será que era vendendo só ele? Será que era vendendo só ele? Porque ele ficou rico assim? Sim. Negociando animais, porque o descendente ele tinha muitos animais. Isso. Tem um mistério que a gente é muito difícil a gente falar disso aí. Até os dias de hoje, o povo hebreu, o israelita de hoje, eles conseguem prosperar de uma forma absurda. Até os dias de hoje. Até os dias de hoje. A quantidade de riqueza que aquele pequeno país chamado Israel tem é algo absurdo. É algo que faz ele ter aliança com ninguém, nada mais, nada menos que Estados Unidos da América. Porque é dinheiro demais. Sabe? A gente... Não é? Desse tamanhozinho? Desse tamanhozinho? Cultiva no deserto. Dessaliniza a água. Sim. Tem uns mistérios, tem umas coisas que só Deus pode explicar e eu não consigo. Tecnologia altíssima, né, irmã? Sabe? Me chama na área da saúde também. Sim. Muita gente fica criando, porque eles online. É um mistério mesmo. Mas eu quis frisar esse ponto aqui, porque
Tem uma passagem, Lutero se referindo a essas. Lutero usa a alma, as almas que lhe adquiriram em Harã, nosso texto, pessoas. Mas Lutero, se referindo a isso, Lutero diz que todo esse povo, diz que isto era a igreja de Abraão. Que esse povo, esse clã, essa tribo, porque eram muitas pessoas, gente. E a gente tem prova disso, sabe? Porque no capítulo, logo à frente, ele vai parar no Egito, depois, lembram quando Ló é preso por aqueles reis? Lembram? Tem uma passagem que Ló vai morar lá em Sodoma, na cidade, se junta com aquele povo lá, tem uma guerra lá e Ló é levado cativo. E Abraão vai para resgatar. E o texto nos fala que Abraão separou 318 homens nascidos na casa dele. Era muita gente. Então a gente tem a prova que não era pouquinha pessoa, não. Que quando ele sai, era como se diz, naquela época foi um movimento migratório. Isso supõe que esses 318 eram homens da idade de guerrear, né? Exatamente, homens de guerra. Homens de guerra, nascidos na casa dele. Mas, voltando, Lutero se refere a esse povo como a igreja de Abraão. Mais do que empregados, muito mais do que escravos, eram a família de Abraão. Lutero chama Abraão de sumo sacerdote dessa igreja. Abraão falava do seu chamado, do motivo da sua peregrinação, invocava o nome de Deus, pregava a palavra para aquele povo, orava por aquele povo, era o sacerdote, era o pastor desse povo. E como eu disse para vocês, não era pouca gente, não. Agora, vejam aí também, diz que eles partiram para Canaã. Como eu disse para vocês, quando saíram de Ur, não sabiam, mas agora iam. E nesse tempo, é frisado aí no versículo, Moisés faz questão de frisar que os cananeus habitavam nessa terra. Moisés fez questão de frisar isso aí. Os cananeus habitavam nessa terra. Abraão chegou lá. Partiu na fé, chegou lá. A terra estava ocupada. A terra que o Senhor iria lhe dar estava ocupada. E quem eram os cananeus? Quem são os cananeus? Os descendentes de Cã, filho, Canaã. Daí os cananeus. Vocês lembram quando nós estudamos dessa passagem, a promessa de aquele episódio que Noé fica bêbado? E aí, Cã descobre a nudez dele, ele abençoa Sem e amaldiçoa Canaã, o filho de Cã. Ou seja, ele amaldiçoa o neto. E o que ele diz na maldição? Você vai ser servo de Sem. Só que aqui, na hora que Abraão chega aqui, na terra, é o contrário. Os senhores da terra são os cananeus. E quem tem que arrumar um jeitinho para viver lá? Descendentes de Sem. Promessa vai ser cumprida muito mais à frente. Na época de Josué. Quando Josué
entra na terra e conquista aquilo ali. Mas aqui, quem são os servos? Os servos é a descendência de Sei, é Abraão. Alguém leia para nós versículos 7, 8 e 9. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe apareceu, passando dali para um monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para Negueb. Ok. Meus queridos irmãos, texto muito rico. A primeira coisa que chamou minha atenção, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Por que que isso me chamou muita atenção? Eu acabei de comentar com vocês, Abraão faz toda essa peregrinação. A gente já viu que isso não foi uma coisa fácil em todos os sentidos. E aí Abraão chega lá, a terra está ocupada. Primeira coisa que Deus fala com ele: Abraão, eu vou dar essa terra para você. Porque ele deve ter ficado, rapaz, saí lá de Harã, chego aqui, a terra já tem dono. Mas o Senhor conhece nossas fraquezas. O Senhor sabe até onde a gente pode ir. E Abraão, e Deus aparece para ele e fala: Abraão, e essa terra mesmo, eu vou dar para você essa terra. É algo tremendo, é algo maravilhoso. E em agradecimento ao Senhor que lhe tinha aparecido, Abraão constrói um altar e invoca o nome do Senhor. E invocar o nome do Senhor, construir um altar e invocar o nome do Senhor aqui, tem muitos outros elementos juntos. Sacrifício de animais, não é verdade? O altar é para isso. Orar a Deus em público, invocar o nome do Senhor, pregar a palavra para o seu povo e para os cananeus ali que quisessem ouvir. Gente, é um momento histórico. É o primeiro culto ao verdadeiro Deus na terra de Canaã. No meio daquela idolatria toda, que cada um adorava um Deus ou vários deuses, Abraão constrói um altar e invoca o nome do Deus verdadeiro, dizendo para todo aquele povo: olha, só o Senhor é Deus. Momento histórico, momento marcante. E diz o texto, se vocês prestarem atenção, quando fala aqui, ó, apareceu o Senhor a Abraão, tal, primeiro Abraão a terra de Siquém. Aí ele constrói um altar. Aí de Siquém ele desce para Betel. Outro altar. Em outras palavras, na onde que ele armava a tenda, uma igreja. Na onde que ele armava a tenda dele, uma igreja. E sempre descendo para o sul. Negueb é lá no sul. Então ele começa no norte, ele atravessa a terra, desce até o sul. Qual o motivo dessa peregrinação? Por que que Deus faz ele fazer essa peregrinação? Deus está lhe mostrando a terra. Abraão, como eu disse para vocês, é essa terra que eu vou te dar. Terra que mana leite e mel.
terra fértil. É essa terra, Abraão, que vai ser sua. Depois de tudo isso, eu confesso a vocês que eu resumi muito essa mensagem de forma tal que eu pudesse chegar ao final, para que a gente pudesse concluí-la, trazendo a nós. Primeiro lugar, quero que vocês pensem comigo, quem estava aqui presente quando nós fizemos o estudo dos 11 capítulos, tem mais facilidade, mas graças a Deus que sobrou tempo para a gente explicar melhor. Moisés escreveu o Pentateuco. O que é Pentateuco mesmo, gente? Vamos repetir os nomes dos 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Moisés escreveu esses livros naqueles 40 anos no deserto. Acredita-se que o livro Último Número, Deuteronômio, já foi escrito exatamente quando ele estava acampado nas planícies de Moabe, às margens do Rio Jordão, e o povo já preparado, a única coisa que faltava era atravessar o rio e entrar em guerra contra aqueles 7 povos que habitavam ali, povos maiores do que Israel, mais preparados para a guerra do que Israel, armados até os dentes, guardados em enormes muralhas, como as muralhas de Jericó. Esse texto de Gênesis, que nós acabamos de meditar nele, imagine Moisés colocando esse texto para aquele povo ali. E eu sempre falo isso com vocês quando eu estou aqui na escola bíblica. Que o texto, num primeiro lugar, tem um público-alvo. Por ser palavra de Deus, é para todos nós. Mas Moisés falando, relatando isso aí para aquele povo. O que Moisés queria mostrar para aquele povo que tinha que atravessar o rio e entrar em guerra? Em primeiro lugar, que eles tinham uma origem. Aquele povo, vocês lembram, eles ficaram 400 anos no Egito. Perderam o conhecimento de Deus. Perderam muito do conhecimento de Deus. Precisavam ser ensinados. Tinha que mostrar para eles que eles tinham uma aliança com Deus. Que eles não iam entrar em guerra simplesmente, que tinha motivos para aquilo. Tem que mostrar que aquela terra já estava prometida, né? Ah, exatamente isso aí. Aquela história era passada De geração. e de forma oral. Isto. Tanto que Moisés vai pegando toda essa história. Isso. E os 400 anos no Egito foi, ó, para baixo. Muitos já não sabiam mais. Quando Moisés chega lá, vocês lembram? Mas quem te enviou? Deus. Que Deus? Lembra do povo perguntando, que Deus? Aí ele tem que falar o nome de Deus. Quer dizer, o povo tinha perdido o verdadeiro conhecimento de Deus. E ele tinha que mostrar, como o Léo colocou muito bem, que aquela terra lhes havia sido prometido. Muito provavelmente deviam ter os remanescentes fiéis, né? Com toda certeza. Sempre tem esse que, né, que Deus sempre, a linhagem santa é sempre preservada. Glória a Deus, viu, irmã? Glória a Deus. Eu imagino que o
muito. Glória a Deus. A grande maioria nasceu, deve ter sido criado, Glória a Deus. assim, conforme os costumes É. do Egito. É. Porque eles eram escravos. Não do Egito. tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu acredito que o clamor do meu povo deveria ser até um pouco. Glória a Deus, Rivane. Glória a Deus. Exatamente isso aí. Glória, só que, né, normalmente é um pingo no meio do oceano. A gente sabe disso, não é verdade? Mas sempre tem. Ok. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, que Moisés, e aí para mim é mais ainda, que Moisés quer mostrar para aquele povo. Para eles entrarem em luta contra aquele povo muito mais forte, mais poderosos do que ele, eles precisavam da mesma fé que teve Abraão quando saiu de Ur rumo a Canaã. É a mesma fé. Eles precisavam acreditar em Deus, eles precisavam acreditar na promessa. Mas eles tinham que ter a mesma fé que houve em Abraão. Senão eles não atravessariam o rio. Senão eles fariam como fez a primeira geração. Aqueles homens são grandes demais. Nós não conseguimos lutar contra eles. Eles vão prevalecer. Eles precisavam acreditar na promessa. Igualmente, não tem diferença nenhuma. Nós hoje. Igualmente, nós hoje. Não é diferente conosco. O Evangelho, no Antigo Testamento, é a mesma coisa. Hoje, Deus também nos chama para deixarmos as coisas que nós mais amamos. E iniciarmos uma jornada de fé rumo a Canaã celestial. É o mesmo princípio, é o mesmo evangelho. Deus nos chama para sairmos do mundo cheio de falsas ideias, de crenças erradas. Nos chama para amarmos a Cristo mais que a nossa parentela, mais que a casa do nosso Pai. Ele, em primeiro lugar, na nossa vida. Jesus Cristo nos disse: quem ama seu pai, sua mãe, mais do que mim, não é digno de mim. Quem ama seus bens, as suas posses, mais do que mim, não é digno de mim. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu haverei de te mostrar. Que colocação da irmã. Que eu haverei de te mostrar. Sai desse mundo! É o mesmo chamado. Porque só tem um evangelho. Não há dois. Não tem um sistema de salvação no Antigo Testamento e outro no Novo. Sempre foi da mesma forma. Sempre foi da mesma forma. Pela graça, mediante a fé. Sempre foi. Deus nos chama
para nós crermos, para nós renunciarmos ao mundo, aos prazeres fúteis, inúteis desse mundo, às suas falsas crenças, às suas falsas ideias, e nos apegarmos a Ele, mediante Jesus Cristo. Chamado de Abraão é o meu chamado, é o seu chamado. Sai da tua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai e vá para uma terra que eu te mostrarei. Amém, meus irmãos? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Alguém quer enfatizar algum ponto? Conseguiram de verdade perceber, entender que é o mesmo chamado? É o mesmo chamado. O Deus que chamou Abraão é o Deus que nos chama. É o Deus que nos chamou. É o mesmo chamado. E aí, as promessas que Deus tem para Abraão, nós conseguimos ver aqui que Deus tinha em mente não simplesmente a pessoa de Abraão, que Deus tinha em mente todos aqueles que, como Abraão, haveriam de crer. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E nós vimos também que se a gente pudesse achar uma palavrinha que pudesse resumir o que é crer, é obedecer. Quem crê, obedece. Quem crê, faz aquilo que o Senhor mandou que seja feito. E Jesus nos disse isso de uma forma muito clara, né? Aquele que me ama é aquele que me obedece. Amém? Permito, Roberto, você nos conduz em oração, encerrando a escola bíblica. Senhor, meu Deus eterno Pai, obrigado pela tua palavra exposta aqui, Senhor. E nós, Senhor, de fato e verdade, possamos crer e obedecer a tua palavra, Senhor. Pois nós sabemos que o Senhor Jesus ele foi o sacrifício santo, o sacrifício perfeito que precisava acontecer, Senhor, para que nós tivéssemos paz, Senhor. E a tua justiça fosse cumprida em Cristo ali em nosso lugar, Senhor. E por causa desse amor incondicional, nós temos paz com o Senhor. Que o Senhor Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor abençoe nosso domingo, nos prepare para o domingo, mais à noite, Senhor, que o Senhor nos proteja. Em nome de Jesus, amém. Amém.